O que você faria se a pessoa que mais ama te desse a maior decepção da vida? Existem histórias que não falam apenas de dor, mas de renascimento. Hoje você vai conhecer Eduardo, um homem que perdeu quase tudo, mas encontrou em um jardim a força para se reerguer. Era curioso como Eduardo parecia conversar com as flores sem emitir uma palavra sequer. Seus vizinhos achavam estranho vê-lo de joelhos diante da terra, como se cada pétala fosse um segredo guardado só para ele. Mas, para Eduardo, aquele jardim não era apenas um pedaço de chão com cores vivas. Era o reflexo do seu coração, um espaço onde o tempo parava e a vida florescia mesmo nos dias mais difíceis. Você já se perguntou se a felicidade pode estar escondida nas coisas mais simples, como regar uma planta? E já pensou se cuidar de algo frágil pode, no fundo, ensinar a cuidar de si mesmo? A resposta para ambos é sim. A felicidade muitas vezes está nesse silêncio cheio de sentido, e o cuidado com o pequeno pode revelar a força que existe dentro de nós. Naquele quintal, entre o cheiro de terra molhada e o canto de pássaros, Eduardo encontrava seu refúgio. Cada semente plantada carregava a esperança de que o amanhã poderia ser mais bonito. Ao erguer os olhos, via a casa modesta que havia construído com tanto esforço, e ao lado dela, a presença constante de Mariana, a mulher que acreditava ser seu porto seguro. Ele acreditava que o jardim era um símbolo do amor deles, florescendo dia após dia. O que ele não sabia é que a vida estava prestes a mostrar que até o mais belo jardim pode esconder espinhos invisíveis. Naquela manhã, o orvalho ainda escorria pelas folhas quando Eduardo se abaixou para recolher as últimas rosas que havia podado. O sol mal havia nascido, e a brisa carregava um frescor que ele sempre associava à pureza de um novo começo. Foi nesse instante que algo brilhou no gramado. Aproximou-se curioso e, ao afastar alguns ramos, encontrou a aliança dourada caída entre as raízes. Ele a pegou com cuidado, como quem segura um objeto sagrado, mas percebeu que não havia arranhão algum para justificar aquela queda. O anel não tinha caído por acidente, tinha sido tirado de propósito. Eduardo ficou parado, com a aliança na palma da mão, sentindo o peso de algo que ia além do metal. O coração, antes tão sereno, começou a bater forte, como se já soubesse a verdade que a mente ainda se recusava a aceitar. Ele olhou em direção à casa e viu Mariana se arrumando apressada pela janela. A pressa dela não era comum. Havia no semblante um brilho diferente, quase um cuidado exagerado em cada detalhe da maquiagem e do perfume. Eduardo percebeu que aquele ritual não era feito para ele. Nos dias seguintes, os sinais se multiplicaram como pequenas rachaduras em uma parede antiga. Mariana passava horas fora de casa, sempre com desculpas novas. Reuniões prolongadas, visitas inesperadas à mãe, compras que pareciam nunca terminar. Eduardo, homem de fé na vida simples, tentava acreditar nas palavras dela. Mas as noites frias, em que ele esperava sentado na varanda e observava a lua subir sozinha no céu, começaram a transformá-lo em alguém que carregava perguntas dolorosas. Certo dia, enquanto voltava do mercado, Eduardo avistou Mariana no carro de outro homem. Não era apenas a proximidade que chamou sua atenção, mas o riso dela. Um riso que ele não ouvia há meses, um riso que parecia ter sido guardado para alguém que não era ele. O impacto foi tão forte que o saco de frutas que carregava escorregou de suas mãos, espalhando laranjas pelo asfalto. Ele ficou parado, com o coração apertado, sentindo que a cena diante de seus olhos não deixava mais espaço para dúvidas. À noite, deitado na cama ao lado dela, fingiu dormir enquanto Mariana digitava mensagens no celular. A luz azul iluminava o rosto dela, e cada sorriso escondido era como uma faca invisível cortando sua alma. Eduardo não tinha coragem de perguntar, não queria ouvir a confirmação que o destruiria de vez. Preferia o silêncio. O silêncio se tornava sua arma e sua prisão ao mesmo tempo. A queda de Eduardo não foi feita de gritos, mas de silêncios prolongados. Ele continuava a cuidar do jardim, mas as mãos que antes trabalhavam com carinho agora tremiam de tristeza. As flores ainda desabrochavam, mas seus olhos já não viam nelas a mesma esperança. Era como se a beleza ao redor fosse uma lembrança cruel de que dentro de sua casa algo se despedaçava. Os vizinhos começaram a notar a mudança. O sorriso habitual de Eduardo havia desaparecido, e o homem que sempre cumprimentava todos com alegria agora caminhava cabisbaixo. Muitos se perguntavam o que havia acontecido, mas ele nunca contava nada. Guardava sua dor como um segredo pesado, temendo que, se revelasse, ela se tornasse ainda mais real. Uma noite, depois de mais uma ausência longa de Mariana, ele entrou no quarto e encontrou sobre a cama um perfume diferente,
que não era o dela, nem dele. Foi nesse momento que a confirmação veio sem palavras. Eduardo sentou-se na beira da cama, segurou o travesseiro com força e deixou que as lágrimas corressem em silêncio. Não havia nada mais a dizer. O mundo que ele construiu com tanto esforço, tijolo por tijolo, parecia ter desmoronado em silêncio, sem que ninguém ao redor escutasse o barulho da queda. O homem simples, que acreditava no valor da fidelidade e do trabalho honesto, agora se via perdido em um labirinto de dor. Mariana continuava seguindo sua rotina dupla, acreditando que ele não percebia nada. Mas cada detalhe gritava dentro de Eduardo: o perfume estranho, as desculpas repetidas, a frieza nos abraços, o vazio nos olhos dela quando falava com ele. O jardim, antes seu refúgio, começou a se transformar em espelho de sua dor. Ele regava as plantas, mas parecia não estar presente. As rosas, que sempre receberam cuidado especial, começaram a murchar mais rápido, como se refletissem a falta de vida que ele carregava dentro do peito. Cada pétala caída no chão parecia um pedaço da história que se partia sem volta. Eduardo não era homem de confrontos, nunca foi. E foi justamente essa ausência de palavras que o fez mergulhar ainda mais fundo em sua própria queda. Guardar a dor não a diminuía, apenas a fazia crescer em silêncio. Ele dormia menos, comia pouco, e até a força para trabalhar começou a lhe faltar. O homem que antes tinha nos olhos a serenidade de quem confia no amanhã, agora carregava o peso da desilusão. Mesmo assim, em meio ao caos dentro de si, Eduardo não deixou de pensar que havia uma saída. A traição não era apenas um golpe contra o seu coração, era um divisor de águas. Ele ainda não sabia como, mas dentro do silêncio começava a nascer uma força que ele nunca imaginou ter. As semanas passaram, e Eduardo parecia se perder dentro do próprio silêncio. Mariana já não se importava em esconder seus passos, e ele, por mais que sentisse cada ferida aberta, decidiu não confrontá-la. Havia algo diferente nascendo dentro dele, uma mistura de dor e determinação. Uma noite, sentado no jardim, olhou para as rosas que estavam quase secas. Foi quando percebeu que, assim como aquelas flores, também tinha chance de renascer, desde que tivesse coragem de replantar a própria vida. No dia seguinte, acordou antes do sol, vestiu sua velha roupa de jardineiro e caminhou até a pequena praça da cidade. Ali, entre bancos quebrados e canteiros esquecidos, enxergou um espaço abandonado que poucos notavam. Para a maioria, era apenas um pedaço de terra mal cuidado. Para Eduardo, era um reflexo de si mesmo. E se conseguisse devolver vida àquele lugar, talvez conseguisse devolver vida também ao próprio coração. Começou sozinho, levando ferramentas simples e algumas mudas que havia cultivado em casa. Os primeiros dias foram duros, o corpo cansava rápido, e a mente ainda lutava contra as lembranças que o atormentavam. Mas, a cada broto que surgia, Eduardo sentia como se uma parte de si estivesse sendo costurada novamente. A praça que antes era apenas pó e silêncio começou a ganhar cores, e junto dela, as pessoas começaram a notar sua presença. Alguns vizinhos paravam para observar, outros se aproximavam curiosos para perguntar o que ele estava fazendo. Eduardo respondia com poucas palavras, mas seus olhos transmitiam uma calma que ninguém havia visto nos últimos meses. Logo, crianças da região começaram a correr entre as flores, e senhoras ofereciam sementes para ajudá-lo. O que havia começado como um gesto solitário se transformou em um movimento coletivo. Com o tempo, aquela praça ganhou vida. O nome de Eduardo passou a circular entre os moradores como símbolo de alguém que transformava a dor em beleza. Um comerciante local ofereceu ajuda financeira para expandir o projeto, e em pouco tempo, nasceu a ideia de abrir uma pequena floricultura. Eduardo não hesitou, usou as economias que tinha guardado, comprou ferramentas novas e, com o apoio de algumas pessoas, inaugurou sua loja de flores. A floricultura era simples, mas carregava um encanto único. Cada planta parecia contar uma história, e cada arranjo levava um pedaço da alma de Eduardo. O homem que antes se sentia quebrado agora se descobria como alguém capaz de transformar o próprio sofrimento em inspiração para os outros. Os clientes chegavam não apenas para comprar flores, mas para ouvir suas palavras calmas e para sentir a paz que aquele espaço transmitia. Mariana, por outro lado, começava a viver o peso de suas escolhas. O homem por quem havia se encantado não mantinha promessas, e aos poucos a deixou em segundo plano. As mentiras que antes pareciam emocionantes se transformaram em um vazio difícil de preencher. Enquanto Eduardo florescia diante de todos, ela se via murchando, perdida em arrependimentos.
Eduardo, no entanto, já não buscava vingança. Sua força vinha do foco em si mesmo, em cada dia de trabalho, em cada flor que vendia com orgulho. O jardim que havia criado dentro da praça se tornará cartão de visitas da sua nova vida. Jornais locais escreveram sobre a transformação daquele espaço, e algumas reportagens mostravam sua história como exemplo de perseverança. Numa tarde de sábado, ele caminhava pela floricultura e observava crianças correndo entre vasos coloridos. Sentiu uma emoção diferente, não de tristeza, mas de vitória. Pensou em como tinha quase se perdido dentro da dor, mas agora era visto como referência de superação. Pela primeira vez em muito tempo, sorriu de verdade. Os vizinhos o olhavam com respeito, os amigos o cercavam de admiração, e até desconhecidos o cumprimentavam nas ruas. Eduardo percebeu que tinha reconstruído não apenas sua vida financeira, mas principalmente sua dignidade. Ele havia entendido que não precisava de alguém para validar seu valor, pois já carregava dentro de si tudo o que era necessário para florescer. E o mais curioso era que aquele jardim, que antes refletia sua dor, agora representava sua vitória. Cada rosa que desabrochava era uma lembrança de que a vida, mesmo depois das quedas mais duras, sempre oferece a chance de recomeçar. O tempo passou, e a floricultura de Eduardo se tornou um ponto de encontro da cidade. Pessoas chegavam não apenas para comprar flores, mas para se inspirar com sua história. O homem simples, que antes parecia invisível, agora era visto com admiração. Sua serenidade conquistava olhares, e seu trabalho se espalhava em arranjos que marcavam casamentos, aniversários e momentos especiais da comunidade. Foi em uma dessas manhãs movimentadas que Mariana reapareceu. Eduardo estava organizando vasos de lírios na vitrine quando ouviu o som suave da porta se abrindo. Ao levantar os olhos, encontrou aquele rosto que conhecia tão bem. Mas já não era o mesmo rosto de antes. Mariana estava abatida, os olhos carregavam olheiras profundas, e a vaidade que um dia a rodeava parecia ter se dissolvido. Ela deu um passo hesitante, como quem teme não ser bem-vinda. Eduardo sentiu uma mistura de sensações. Por dentro, recordou o peso das noites em que chorou sozinho. Mas, ao mesmo tempo, percebeu que o coração já não latejava com a mesma dor. Ele a olhou com calma, sem pressa de falar. Mariana tentou sorrir, mas o gesto soou forçado. Eu precisava te ver, disse com a voz embargada. As coisas não saíram como eu imaginei. Eduardo permaneceu em silêncio por alguns instantes. Não era mais o homem desesperado por respostas. Estava diante dela como alguém que já tinha encontrado sua paz. Mariana continuou. Eu errei, Eduardo. Me deixei levar por promessas vazias. E quando percebi, já era tarde. Ele me deixou. E eu perdi tudo. As palavras ecoaram pelo espaço, mas Eduardo não se abalou. Apenas ajeitou um vaso sobre o balcão e respondeu: Você não perdeu tudo, Mariana. Perdeu apenas aquilo que achava que tinha. Ela respirou fundo, os olhos marejados. Eu sei que não mereço nada, mas queria pedir perdão. Não paro de pensar no que fiz com você, no que destruí. Quando olho para você agora, vejo o homem que eu deveria ter valorizado. O silêncio se instalou por alguns segundos. Eduardo observava os clientes ao fundo escolhendo flores, rindo entre si, como se a vida tivesse seguido seu rumo sem depender daquele reencontro. E, de fato, tinha. Mariana então tirou de dentro da bolsa uma rosa vermelha, já um pouco murcha. Estendeu a flor para ele, como um gesto simbólico. Essa é a última rosa que restou de um buquê antigo. Quis trazer porque achei que poderia significar algo. Eduardo segurou a rosa por um instante. Passou os olhos pelas pétalas que já perdiam a cor e lembrou-se das inúmeras flores que havia visto murchar ao longo de sua jornada. Sorriu levemente e devolveu a rosa para Mariana. O que você me entrega já não tem vida. E eu aprendi a florescer sozinho. Mariana baixou a cabeça, incapaz de conter as lágrimas. Aquela resposta foi mais dolorosa do que qualquer silêncio que ele havia guardado no passado. Não havia gritos, não havia acusações. Só havia a constatação de que ela havia perdido algo que jamais poderia recuperar, o respeito e o amor genuíno de um homem que havia se erguido das próprias cinzas. Os clientes que estavam próximos fingiram não notar a cena, mas sabiam que presenciavam um momento carregado de emoção. Eduardo, por sua vez, manteve a postura calma, como quem já havia se despedido dela muito antes daquele dia. Mariana deu alguns passos para trás, segurando a rosa com as mãos trêmulas. Eu só queria que soubesse.
Que você sempre foi o certo na minha vida. Eu fui quem não soube enxergar. Ele a acompanhou até a porta e respondeu, com uma serenidade quase desconcertante: às vezes, a vida nos dá chances de aprender da forma mais dura. Eu aprendi a não depender do que está fora de mim. Espero que um dia você aprenda também. Mariana saiu sem olhar para trás. Eduardo voltou ao balcão e respirou fundo. Não havia ódio dentro dele, apenas a certeza de que havia vencido. A ferida que um dia o consumiu agora era apenas uma cicatriz, e a cicatriz, longe de ser um peso, era a prova de que ele havia sobrevivido. Naquele fim de tarde, enquanto fechava a loja, Eduardo observou o jardim da praça que ainda mantinha com tanto carinho. Crianças brincavam entre as flores, e famílias tiravam fotos sorridentes. Ele se deu conta de que a vida tinha lhe devolvido muito mais do que um dia lhe tirou. E que, apesar das dores, havia encontrado algo que ninguém poderia roubar: a liberdade de florescer por conta própria. O dia seguinte amanheceu calmo, com o sol refletindo nos vidros da floricultura e iluminando o interior repleto de cores. Eduardo chegou cedo, como sempre fazia. Caminhou entre as prateleiras, tocando levemente as pétalas das flores, como se agradecesse a cada uma por acompanhá-lo na nova fase de sua vida. A lembrança do encontro com Mariana ainda estava fresca em sua mente, mas não havia dor. Apenas a certeza de que havia dado um passo definitivo rumo à liberdade. Enquanto arrumava alguns vasos, notou sobre o balcão a rosa que Mariana havia deixado cair antes de ir embora. As pétalas estavam ainda mais murchas, pendendo como se carregassem todo o peso de um passado que já não lhe pertencia. Eduardo a pegou e ficou olhando por alguns instantes. Ali estava o símbolo perfeito daquilo que um dia o destruiu e, ao mesmo tempo, daquilo que o fez renascer. Uma rosa sem vida, entregue tarde demais. Com um gesto firme, levou a rosa até o jardim da praça e a enterrou na terra, não como quem descarta algo sem valor, mas como quem decide transformar dor em semente. Ficou alguns minutos em silêncio, observando o espaço que um dia fora apenas pó e agora transbordava de vida. Crianças brincavam, casais caminhavam de mãos dadas e idosos sentavam-se nos bancos restaurados. Tudo aquilo havia nascido de sua escolha de não desistir. Eduardo sabia que aquela era a sua verdadeira vitória. Não se tratava de riqueza ou de status, mas da liberdade de ser dono da própria história. O homem que um dia chorou sozinho na beira da cama agora era reconhecido como alguém que inspirava outros a acreditarem na possibilidade de recomeçar. As semanas que seguiram confirmaram essa mudança. A floricultura prosperava, atraindo clientes de várias cidades vizinhas. Pessoas chegavam não só para comprar flores, mas para ouvir suas palavras simples e verdadeiras sobre perseverança e força interior. Alguns até diziam que não compravam apenas flores, mas um pedaço da esperança que Eduardo transmitia em cada olhar. Certa noite, já depois de fechar a loja, Eduardo caminhava pela praça quando uma senhora idosa se aproximou. Ela segurava nas mãos um pequeno arranjo de rosas e disse com um sorriso emocionado: "O senhor não imagina o quanto sua história inspira. Eu também passei por dias em que achei que não iria aguentar. Mas ver tudo o que construiu me mostrou que a gente pode florescer de novo, mesmo quando parece impossível." Eduardo sorriu e respondeu: "Cada um de nós tem uma rosa que parece se perder. O segredo está em não desistir de plantar outras." A mulher agradeceu e seguiu seu caminho. Eduardo ficou observando a praça iluminada, sentindo uma paz que não experimentava há muito tempo. A última rosa que Mariana lhe dera já não tinha o poder de feri-lo. Pelo contrário, havia se tornado o símbolo de sua libertação, a lembrança viva de que ninguém é definido pelas escolhas dos outros, mas pela coragem de se levantar e seguir adiante. Os meses passaram, e a cidade inteira passou a enxergar Eduardo como uma referência de superação. Seus arranjos começaram a enfeitar eventos importantes e até mesmo autoridades locais passaram a frequentar sua loja. Mas, para ele, o verdadeiro triunfo estava em cada criança que sorria entre as flores, em cada pessoa que se aproximava para contar como havia encontrado força ao ver sua trajetória. Em uma manhã ensolarada, Eduardo organizava os vasos na entrada da floricultura quando um grupo de jovens jornalistas pediu para entrevistá-lo. Queriam conhecer melhor sua história. Ele hesitou por alguns instantes, mas acabou aceitando. Durante a conversa, contou sobre os dias difíceis, sobre o silêncio que o quase destruiu e sobre como o jardim se tornou seu refúgio e sua força. No final da entrevista, uma das jornalistas perguntou: "E se tivesse que resumir sua vida em uma única flor, qual seria?" Eduardo sorriu, olhou para as rosas que enfeitavam a vitrine e respondeu:
Seria a última rosa que um dia me ofereceram. Porque ela me ensinou que, quando tudo parece perdido, é aí que a gente descobre a chance de florescer sozinho. A resposta emocionou a todos. Para Eduardo, não era apenas uma frase bonita, era a verdade que havia transformado sua vida. A rosa murcha que um dia simbolizou o fim agora representava seu renascimento. Naquela noite, ao fechar a floricultura, ele caminhou novamente pela praça iluminada. Sentou-se em um dos bancos, respirou fundo e olhou para o céu estrelado. Não havia ressentimento em seu peito, apenas gratidão. Gratidão por ter encontrado forças quando parecia impossível, por ter reconstruído não só sua vida, mas também seu espírito. E, no fundo de sua alma, Eduardo sabia: a última rosa não era um símbolo de perda, mas de vitória. Porque foi a partir dela que ele aprendeu que nenhum coração precisa murchar para sempre. Basta coragem para se replantar. E você, se estivesse no lugar de Eduardo, teria força para florescer sozinho? Quero muito saber sua opinião nos comentários. E se essa história tocou o seu coração, se inscreve no canal A Vida Conta para acompanhar outras histórias como essa e nos ajudar a crescer. Ah, não esquece de deixar o like, porque cada gesto seu faz essa comunidade florescer ainda mais.